E aí, turma do terceiro ano do ensino médio do Biju, tranquilo? Bom, o professor de Química Matheus está aqui para esclarecer mais um módulo sobre cálculo estequiométrico, o módulo da frente 3, ok? Então vai lá no seu material, abra ele lá na página 97, aquela apostila que a gente usa em sala de aula, módulo 6, frente 3, beleza? Bom, cálculo estequiométrico, a origem do termo aqui, metria significa medida, uma medida relacionada, estéquio, elemento, então é uma medida relacionada a uma substância que contém átomos de determinados elementos, ou seja, o cálculo que é feito em cima da estequiometria da reação, é um cálculo estequiométrico, é um cálculo realizado com as substâncias, reagentes e produtos participantes de uma reação química, né? Seja esse cálculo envolvendo mol para mol para massa, né? Ele pode envolver aqui número de mols, pode envolver massa da substância, tá? É muito comum aí os exercícios fornecerem a massa molar, que é quanto cada substância pesa em gramas para cada mol, então a relação massa-mol é a massa molar. Se envolver gases, cuidado, se a reação estiver envolvendo substâncias gasosas, ele pode pedir ou fornecer um dado com o volume, em litros normalmente, tá? Ou ainda número de moléculas, né? E envolve aquela constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23 aproximando aqui, né? Se a gente está falando de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tudo bem? Então, tem vários tipos de cálculo estequiométrico. A gente vai usar um exemplo aqui das conversões e as relações, depois o professor fecha com um exercício com vocês para vocês entenderem como que faz. Lembrando que cada exercício, pessoal, vai ser realizado de uma maneira diferente, né? Um exercício ele pode relacionar mol de uma substância com mol de outra, ele pode relacionar o mol de uma substância com a massa de outra. Normalmente o exercício vai relacionar duas substâncias para você montar a sua proporção, a sua regra de 3, tá? Ele pode relacionar massa com volume, mol com volume, tá? Massa com massa. Então tem várias maneiras de fazer as relações aqui no cálculo estequiométrico. Tudo bem? Importante treinar isso porque é um conteúdo que despenca nas provas, tá? Enem, vestibulares como Unigran, o FGD, o Unicamp, FUVEST. Então, vestibulares afora aí adoram cobrar cálculo estequiométrico, que é um conteúdo básico dentro da química geral. Beleza? Bom, o professor vai trabalhar com um exemplo aqui, que é a conversão do CO, monóxido de carbono, em CO2, onde o NOx do carbono aqui está com o seu valor máximo, então é uma reação de oxidação, beleza? Ou uma combustão também, chamada aqui porque envolve oxigênio. Essa reação está feita na CMTP, lembra o que significa isso? Condições normais de temperatura e pressão. Ok? O que é uma condição normal de temperatura e pressão? Anota por favor. É quando a temperatura ela é fixada em 0 graus Celsius, okay? Que é 273 Kelvin, e a pressão de 1 atmosfera, beleza? 1 atm. Tudo bem, galera? CMTP, o gás ou a reação tem que ser feita a 0 graus Celsius e 1 atmosfera de pressão. Bom, nesse exemplo aqui, pessoal, a gente tem CO mais O2 formando CO2. Então, fazendo o balanceamento com os menores inteiros, esse balanceamento já nos traz uma proporção estequiométrica, o que nós chamamos de estequiometria da reação, ou seja, a medida que tem de cada substância com os elementos. Então, a gente tem duas moléculas de CO reagindo com uma molécula de O2, formando duas moléculas de CO2. Isso aqui é o que nós costumamos chamar de receita do seu bolo, beleza? Então, a primeira linha da regra de 3, você vai montar a sua receita e aí vai interpretando os dados do exercício. Já o professor vai passar aqui 4 dicas para vocês seguirem todos os exercícios de cálculo estequiométrico, entendeu? Bom, isso significa, né, esse balanceamento, essa estequiometria, significa que 2 mols de moléculas de CO reagem com 1 mol de moléculas de oxigênio, formando 2 mols de moléculas de CO2. Ou, convertendo isso aqui para massa, dessa primeira linha para a segunda, o professor fez a conversão para massa. Quem que faz a relação da massa em gramas da substância com mol é a massa molar, tá? Então a gente usou a massa molar e aí você busca esses dados na tabela periódica. Como que eu cheguei no 28 para o CO? Carbono 12, oxigênio 16. Então vai dar a massa de 28 gramas para cada mol de moléculas.
Se eu tenho 2 mols reagindo, então 2 vezes 28. Tudo bem? Então você tem a massa em gramas aqui que vai reagir do CO. Isso é a reação que está te dizendo. Beleza? A gente não inventou isso aqui não. É a reação que está dizendo. 2 mols de moléculas. Então se cada mol pesa 28 gramas, 2 mols vai pesar o dobro. Para cada mol de moléculas de oxigênio, a gente tem 32 gramas. 16 vezes 2, 32. Tá? Então eu tenho aqui 1 mol reagindo, então 32 gramas. Queridos, o CO2 pesa para cada mol de moléculas 44 gramas. Então 2 mols vai ser 2 vezes 44. Então aqui na segunda linha a gente fez a relação massa. Tá? E aí se o exercício estiver dando o dado lá do CO em massa, você vai ter que converter aqui para massa na sua primeira linha da regra de 3. Tá? E aí você coloca o dado do exercício embaixo para montar a sua proporção. Se o exercício estiver envolvendo número de moléculas, aí o professor vai fazer a conversão aqui para moléculas, ou seja, vou usar a constante de Avogadro. Para cada mol de moléculas eu sei que eu tenho 6 vezes 10, 23 moléculas. Tudo bem? Como aqui na reação está precisando de 2 mols, então 2 mols de moléculas vai ser o dobro. 2 vezes 6 vezes 10, 23. Aqui 1 mol de moléculas e aqui 2 mols de moléculas, tá? Que vai dar 12 vezes 10, 23 moléculas. Caso o exercício pese. Tudo bem? É mais comum aí as questões envolverem o cálculo estequiométrico do tipo massa-mol, né? Ou ainda volume, se tiver gás. Como o professor está trabalhando aqui com todo mundo no estado gasoso, nessas condições aqui, todo mundo vai ser gás, né? CO2, O2 e CO, beleza? Bom, então se o exercício relacionar então volume em litros, então a gente vai ter que usar aqui as condições da CNTP para poder usar o dado em volume. Então eu sei que na CNTP 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Se eu estou utilizando 2 mols, então vai ser o dobro, 2 vezes. Aqui 1 mol, 22,4 e aqui 2 mols, o dobro. Tudo bem? E aí vai depender do exercício. Então o que você tem que fazer? Ler o exercício, fazer a interpretação dos dados, usar a reação já balanceada, cuidado, ver se o exercício está te fornecendo balanceado, normalmente ele já fornece a reação balanceada, e aí partir para a sua interpretação com a regra de 3. Tudo bem? Então anota essas dicas por favor. A primeira dica vai ser a reação. Você tem que buscar no exercício a sua equação química, a reação química, e já seguir com o balanceamento dela. Então faça o balanceamento, beleza? Caso o exercício não te dê balanceado. Tudo bem, galera? Depois você vai seguir com o balanceamento interpretando os dados. Você vai fazer a leitura, beleza? Então, leia o exercício e faça a interpretação, né? Então, você vai fazer a interpretação dos dados, né? Vai ter o comando da questão, chama de comando, ele vai estar jogando vários dados lá e vai perguntar provavelmente sobre uma das substâncias, uma ou duas, né? Normalmente ele pergunta sobre uma. Então você vai montar a sua reação, se não tiver espaço para resolver o exercício, no exercício você copia ela embaixo. Queridos, a equação química normalmente já vem pronta no exercício. Se ele não fornecer, ele vai descrevê-la no enunciado, tá? E aí você já segue com o balanceamento, já confirma se está balanceado. Aí você vai ler o exercício, leia o exercício, já fazendo a interpretação dos dados, ok? E aí você vai lá na sua reação, conforme ele vai citando a substância, você vai circulando qual substância ele está citando lá na sua equação química. Bom, sei lá, ele citou lá que foi produzido tantos gramas de CO2. Então você circula lá e coloca a unidade aqui de massa que ele está citando. Mas para produzir essa quantidade, eu preciso utilizar quanto de gás oxigênio? Aí vai estar a sua pergunta. Entendeu isso? Você vai interpretando e identificando, né, na sua equação quais são as substâncias que você vai utilizar no cálculo. Simples. E aí, para fechar, você vai partir para a sua proporção, que vai ser a sua regra de 3. Você vai montar, a primeira linha está pronta na receita, a segunda linha você vai montar com a interpretação dos dados, e aí você vai partir para o cálculo, que é a regra de 3. Tudo bem? Então vamos fazer aí um exercício apenas desse módulo 6. Vai lá, por favor, na página 99. Acompanha comigo a leitura do exercício 2 da Sesgran Hill. Tudo bem, galera? O senhor vai apagar aqui. Vamos fazer o exercício 2 da Sesgran Hill. Então, primeiro,
montou a reação, fez o balanceamento, depois leu o exercício com calma, tá? Tirando os dados para não ficar retomando o enunciado toda hora, fez a interpretação e a identificação da equação química ao mesmo tempo, e aí parte para a sua regra de 3, beleza? Então acompanha com o professor lá o exercício 2 da página 99. Numa estação espacial emprega-se óxido de lítio, que é uma função inorgânica, para remover o CO2 no processo de renovação do ar de respiração. Então, na estação espacial totalmente fechada, você expira CO2 você expira CO2 e esse dióxido de carbono vai se acumulando na atmosfera, né, ali da nave espacial. E aí tem que ter algum dispositivo para absorver esse CO2 para você não ter uma intoxicação, né? E aí o processo, né, de renovação é segundo a equação química que ele já traz no enunciado. Lembra que eu falei para vocês que a primeira dica ela já vem normalmente prontinha para a gente balancear. Então vamos lá, reação química: óxido de lítio, Li2O, reage com CO2, formando um sal chamado carbonato de lítio, beleza? Que é sólido. Bom, sabendo que são utilizados, agora cuidado, a gente já está na leitura e na interpretação, segundo e terceiro passo. Sabendo que são utilizadas unidades de absorção contendo 1,8 kg de óxido de lítio, o volume máximo de CO2 medidos nas CN, que é condições normais, tá? Não é CNTP, CN, que cada uma delas pode absorver, ou seja, que cada unidade vai absorver de CO2. Aí ele pede o volume, né, nas alternativas em litros. Provavelmente, como eu tenho um óxido metálico e um sal, esses caras, na reação ele não trouxe aí, mas provavelmente nas condições trabalhadas são sólidos. Então esse óxido vai absorver o gás carbônico, que a gente vai expirar, né, como tripulante de uma nave espacial, e aí vai formar o sal carbonato de lítio, que vai estar sólido, não vai ter problema nenhum da nossa respiração, né? Bom, queridos, primeira coisa, tem a reação, vamos observar se está balanceado. 2 átomos de lítio, 2 átomos de lítio, 1 de carbono, 3 átomos de oxigênio, 2 mais 1, 3 átomos de oxigênio. Então, o primeiro passo está feito. O balanceamento aqui é bem simples, 1 para 1, e a reação química está pronta. Agora basta a gente ler o exercício com calma, uma segunda leitura, para a gente interpretar os dados, beleza? Sabendo que são utilizadas unidades de absorção contendo 1,8 kg de óxido de lítio. Então você vai lá buscando óxido de lítio e circula. O que ele forneceu para a gente, que a unidade de absorção tem 1,8 kg. Aí você já sabe que é uma unidade de massa, beleza? Um cálculo estequiométrico já está envolvendo massa. Aí ele pergunta quanto que cada unidade vai conseguir absorver nas condições normais de um gás. Ou seja, a minha pergunta está aqui, então o meu X vai estar exatamente embaixo do CO2, e ele quer saber a unidade em volume em litros. Tudo bem? Então eu fiz aqui a leitura e a interpretação dos dados. Beleza, turma? Então vamos lá. Bom, a primeira linha da regra de 3 você que vai montar, porque a reação já deixa ela implícita, né? Na leitura, os dados aqui da reação vai estar implícito. Obviamente que no balanceamento a gente descobriu que 1 mol dessas moléculas reage com 1 mol dessas moléculas. Nesse caso é um cálculo estequiométrico que envolve massa, volume. Então massa com volume, beleza? Então massa, volume. Então eu não posso trabalhar como diz a minha receita aqui, né, em mol. Eu tenho que converter os dados para massa desse lado esquerdo e aqui para volume do lado direito. Vamos lá fazer essa conversão. 1 mol de óxido de lítio pesa quanto? Aí o exercício vai ter que fornecer os dados das massas atômicas. Então vamos lá. Ele fornece lá que o lítio vale 7 a massa e o oxigênio 16, beleza? Então 1 mol de óxido de lítio vai pesar quanto? 7 vezes 2, 14, mais 16, ou seja, deixa eu ver aqui, o óxido de lítio vai pesar 30 gramas por mol. Então, 30 gramas. O professor fez? Ele só converteu 1 mol para massa. Tudo bem? Então, cada mol aqui pesa 30 gramas.
Só que ele quer saber quanto que vai absorver de CO2 no volume para cada 1,8 quilos. Cuidado. Bom, fazendo a conversão aqui do mol também para volume, como que eu faço isso? Aí ele deu um dado importante, gente. Vai lá nos dados, ó. Volume molar, acompanha lá na última linha do enunciado, volume molar dos gases na CN, que é condições normais, né? Nesse caso, um mol vai ocupar 22,4 litros. Beleza? Então, quantos litros de CO2 serão absorvidos quando você utilizar uma unidade que tem aqui 1,8 quilos? Só que eu não vou colocar em quilo aqui, porque senão eu não consigo cancelar essas unidades, grama por quilo. Então, ou você converte aqui para quilo, divide por 1000, ou você multiplica esse 1,8 por 1000. Tá? Então, eu vou colocar aqui vezes 10 a terceiro. E aí eu consigo cancelar aqui a unidade de grama por litro. Perceberam que a primeira linha aqui eu só transformei, porque estava implícito no enunciado. O balanceamento ele já está ali em evidência. Eu só converti mol para massa e mol para volume, porque a leitura do exercício me exigiu isso. Fechou? Logo, esse volume vai dar 1.344 litros de CO2. Beleza? Então eu não precisei nada, nenhuma informação ele deu sobre o carbonato de lítio. Tá? Ele pediu informação do gás carbônico e deu informação do óxido de lítio. Fechou, turminha? Então aqui a gente tem gabarito letra B. Ok? Um abraço, espero ter ajudado em cálculo estequiométrico. Um bom isolamento social aí até que essa pandemia se estabilize, né, e diminua o número de casos. Um beijo para vocês, turma terceiro.